Estudo do livro de Juízes de Jen Wilkin, semana 8. O Senhor, a minha força, parte 1. Então, bem-vindas à semana 8. Nós vamos começar por olhar para trás, para aquilo que aprendemos, nomeadamente a partir da história de Jefté, porque é importante retomarmos essa perspectiva e olharmos para Sansão como quem vem dessa história de Jefté. Esta história de Sansão é uma história que tem muito que se lhe diga e por isso mesmo há muita trapaceirice no meio de todo o enredo e por isso mesmo nós dividimos a história de Sansão em 2 semanas, porque há de facto muito a cobrir. E há muito mais descrição detalhada nesta história de Sansão do que se calhar havia nas outras histórias, nas histórias anteriores. O padrão que nós vamos ver aqui, conforme a narrativa chega à sua conclusão, porque já estamos no 12º juiz, nós vamos ver um foco cada vez maior na pessoa do juiz, porque até agora nós também estudamos, olhámos para cada um dos juízes, mas não com tanto detalhe. E temos falado ao longo deste estudo, deste tal ciclo em que o povo de Israel se encontra encerrado, vamos dizer. Falámos sobre Abimeleque, por exemplo, e que ele era esta espécie de dobradiça do livro de Juízes, era o retrato do que seria um anti-juiz. Depois, porque o Abimeleque foi ele próprio que se intitulou juiz e fazia tudo de acordo com as suas próprias teorias de gestão, que não foi de todo bom para a nação de Israel. Depois falámos sobre Jefté, já dissemos, este sacrifício que ele fez da própria filha e como ele acaba por racionalizar um voto que nem sequer foi feito, na verdade, para honrar a Deus, mas ele honra esse voto. Uma das coisas que eu gostei muito nessa história é que já se podia ver o Senhor a tirar alguma coisa de bom de más ações. Vimos que a morte da filha, por exemplo, acaba por se tornar num memorial, em algo que lembra a um povo esquecido. É uma espécie de redenção no meio daquilo que é uma cena terrível e sem Deus. Vemos estes vislumbres de esperança mesmo nos dias mais negros de Israel. E depois, muito rapidamente, falámos nos 3 juízes que encerram o capítulo 12 deste livro, Ebsan, Elon e também Abdon. Vimos que, de acordo com o número de filhas e filhos e jumentos neste relato e os anos em que eles governaram Israel, parece que eles estavam a seguir um modelo que foi começado por Gedeão, de não sou rei, mas vivo como se fosse um rei. Por isso isto leva-nos ao ponto em que estamos na história de Sansão. Sansão é o juiz número 12. E vamos ver qual é a filosofia de liderança de Sansão. É o último juiz que nós vamos estudar e depois de passarmos estas 2 semanas em que falamos de Sansão, vamos entrar uma espécie de um PS, um post-scriptum do livro. Vamos ver como a vida era em Israel quando todos fazem aquilo que lhes parece certo aos seus próprios olhos. Vemos que Sansão já está a fazer, aliás, aquilo que lhe parece certo a ele, aos seus próprios olhos. Vamos começar então a olhar para o versículo 1 do capítulo 13. No versículo 1 diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, isto é um ciclo familiar que já falamos aqui várias vezes. Eu pedi para preencherem aquele quadro na página 155 e 156, mas há uma peça muito importante que falta, muito significativa. A peça que falta é entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 13. Esse momento em que Israel devia ter feito o quê? Devia ter suplicado ao Senhor, mas não o fazem. E aquilo que vemos na história de Sansão é que não só não suplicaram ao Senhor, mas a razão pela qual eles não suplicaram foi porque estavam felizes a viver debaixo da opressão dos filisteus. O que quer que seja que significasse viver debaixo do jugo dos filisteus, eles estavam muito satisfeitos com isso, não pareciam minimamente perturbados por esse jugo.
Vamos falar disso esta semana e na próxima semana também. Então, eles nem sequer se dão ao trabalho de suplicar ao Senhor para os livrar. Estavam tão pouco conscientes desta situação em que tinham caído. Fizeram as pazes com o facto de viverem no meio dos cananeus, em vez de fazer com que os cananeus, ou permitir que os cananeus vivessem no meio deles e permitissem que eles lá estivessem, que foi o que fizeram no início. Agora a coisa torna-se muito mais grave, não é? Porque agora são eles que vivem debaixo dos cananeus. E também é importante nós notarmos que o tempo que eles estiveram debaixo dos filisteus duplicou, mais do que duplicou, em relação ao tempo que até agora eles tinham experimentado de opressão. Porque estes 40 anos, de facto, são muito mais tempo do que até este ponto. Por exemplo, no ciclo de Débora houve 18 anos de opressão, após o qual houve um prolongado, longo período de paz. Então, no versículo 1 do capítulo 13 fala nestes 40 anos, que é muito tempo. Versículo 2: E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, há um anúncio, e este anúncio é trazido por um anjo a uma mulher estéril. E esta é uma fórmula que já vimos noutros lugares da Escritura. É aquilo que acontece com Sara, é o que acontece com Ana, e acontece noutros lugares também. E é uma espécie de um eco do futuro, porque no futuro um anjo virá também e fará um anúncio a uma mulher que não era estéril, mas que nunca tinha conhecido nenhum homem, que era virgem, a Virgem Maria. E a ela dir-se-lhe-á que ela terá um filho que livrará o seu povo. Por isso, na narrativa de Sansão, já vemos estas sugestões de que esta história também nos aponta para o trabalho de Jesus. Mas com uma imagem hipotética, não uma imagem que reforce quem Cristo de facto era. E ele repete 2 vezes esta questão dela ser estéril, para o caso de não termos reparado. É claro, já sabemos que nesta cultura ser estéril era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher casada. Portanto, o anjo dá-lhe boas notícias 2 vezes. No versículo 3 diz também que ela terá um filho, não só conceberá, mas terá um rapaz. E nesta cultura também sabemos que era uma excelente notícia, era a melhor notícia para uma mãe. É muito interessante porque vamos ver esta jogada, este trás para a frente, entre Manoé e a sua mulher. E se calhar por ela não receber nome, não ser nomeada, não ser identificada pelo seu nome nesta história, a tendência é acharmos que ela não seria tão importante assim. Mas se percebemos que, em termos de argúcia, de inteligência, há uma diferença entre este homem e esta mulher, não é? Para que lado é que pende a inteligência? É para a mulher, não é? Ela parece ser de facto a mais esperta do casal. E eu já vos disse no início do estudo de Juízes que é importante prestarmos atenção às mulheres e aquilo que elas fazem neste livro. Na história de Sansão vão existir 4 mulheres muito importantes para a trama e a mãe dele é a primeira. E este diálogo entre Manoé e a mulher, esta troca e baldroca que existe, é quase cómico. Eu diria mesmo que é cómica esta passagem. E Manoé acaba por quase ficar um bocado apalhaçado nesta passagem. E a mulher parece de facto ser uma pessoa mais racional, aquela que pensa de facto naquilo que lhe está a ser dito. Então, é-lhe dito neste caso que ela vai conceber, que vai ter um filho. É-lhe dito isto 2 vezes. É uma segurança que ela está a receber por parte do anjo. E depois vemos que há requisitos não só para o filho, mas também para a mãe. Então, basicamente, isto é uma criança que vai ser separada, vai receber este estatuto de nazireu ao longo de toda a sua vida. Isto é invulgar, porque se olharmos para números e virmos o que é o voto nazireu, era algo que era feito durante um período de tempo. E o tamanho do cabelo dessa pessoa que fizesse esse voto nazireu, de facto indicava o tempo
pelo qual ela se tinha comprometido perante Deus. O cabelo, o seu comprimento, era de facto um modo fácil de identificar quanto tempo aquela pessoa se tinha comprometido em ser nazireu. E eu tentei imaginar qual é que seria o aspecto deste Sansão. Chegar à idade adulta sem nunca ter cortado o cabelo. E a única imagem que me aparece na cabeça é daquele filme, não sei se viram, da Disney, o Entrelaçados. Aquela imagem da Rapunzel, em que ela está constantemente a atirar o cabelo para trás, a tirar o cabelo para a frente. Eu não sei o que é que acontece ao cabelo quando se deixa crescer a este ponto, mas seria imensamente comprido. Ele teria umas valentes rastas. E podemos imaginar também que por aquela altura em que ele conhece esta mulher filisteia de que já vamos falar, ele seria um jovem, teria à volta dos 18 anos. Então, o que quer que seja o comprimento de cabelo que ele já teria nessa altura em que conhece esta primeira filisteia que é falada aqui no texto, ele teria um valente cabelo. Então, não só teria de ser separado este rapaz, mas ele seria separado, por causa do comprimento do cabelo, de um modo facilmente discernível, que seria muito evidente para toda a gente. Toda a gente perceberia há quanto tempo aquele homem teria feito um voto. Baseado naquilo que conhecem de Sansão, o que é que acham que ele era? Qual era o seu estatuto social? Era o rapaz cool, aquele rapaz que todos querem ser, ou era um rapaz daqueles um bocadinho à parte dos outros, diferente, nas franjas da sociedade? Era um rapaz cool, não é? E acham que o rapaz cool, o rapaz mais popular, gosta de parecer diferente dos outros? Não sei. Eu não sei como é que ele lidou com esta ideia de que toda a gente que olhasse para ele perceberia que ele era uma espécie de uma aberração ali no meio daquele panorama. Parece que ele acabou por agarrar nessa característica dele que o faria potencialmente vítima de gozo, não é? Por parte dos outros. Ele acabou por tornar isso numa característica dele que o distinguia dos outros de um modo que o tornou ainda mais cool, por oposição a alguém que fosse apenas esquisito e que não fosse bem aceito. Portanto, ele é aquele exemplo máximo do homem que consegue fazer com que as rastas pareçam ser uma boa ideia. Então, podemos ver que Deus está miraculosamente a levantar um livrador, um libertador, pelo modo como o anjo vem e fala com a mulher de Manoé. Também vemos aqui um paralelo entre esta chamada e a chamada de Gedeão. Há semelhanças na oferta, por exemplo, já vamos falar sobre isso mais adiante. E por isso o anjo diz-lhe, isto é muito significativo, no versículo 5, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Isto é em vulgar, não vemos esta referência em números, por exemplo, quando se fala no voto nazireu. Não teria que ser desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Perceberam esta diferença? Não disse ele livrará Israel. Diz, ele começará a livrar Israel. Nós sabemos como a história acaba. Será que ele começa ou que não começa a livrar Israel da mão dos filisteus? É verdade que ele começa, mas apesar de si mesmo, em vez de por causa de si mesmo. E é isso que vamos poder ver a desenrolar-se perante os nossos olhos nesta história. Portanto, ele é consagrado desde a concepção ao serviço ao Senhor. E depois no versículo 6 diz, então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Mas não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, eis que tu conceberás e traz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Então, qual é a capacidade desta mulher de entender perfeitamente aquilo que lhe é dito? Ela assimilou toda a instrução do anjo? Eu creio que sim, não é? Ela percebe perfeitamente aquilo que lhe é dito e é capaz de a repetir ao seu marido. E notem que ela diz que o bebê é suposto ser
consagrado a Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Ironicamente, é quando ele quebra o seu voto que acontece o dia da sua morte. E é isso que traz o dia da sua morte. Mas ele deve ser consagrado, diz a mãe também, repete-o, desde o início até ao fim, desde o alfa até ao ômega. Ele deve ser consagrado, separado, santificado para o propósito de trazer livramento ao seu povo. Mais uma vez, aponta para a imagem do Cristo que vem, aquele que de facto irá livrar por completo o seu povo. Então, é interessante também perceber que o anjo diz: não deves comer coisa imunda. E aí, isso já nos deve mostrar que o estado de apostasia de Israel era de facto notório, era grande, por causa de viverem no meio dos filisteus. Será que a uma mulher israelita deveria ter de lhe ser dito: não comas nada imundo durante a tua gravidez ou em qualquer outro ponto da tua vida? Não, uma mulher israelita não deveria precisar de ter esta recomendação. Mas eu acho que isto de facto mostra que o anjo, percebendo a situação, vendo claramente a situação em que aqueles homens e mulheres vivem, está a dar-lhe um recado, não é? Olha, tu estás a viver num tempo, numa era em que está toda a gente no relax, não é? Come-se cachorros quentes, bacon, o que lhes apetecer, e eu preciso que tu te foques, não comas nada de imundo. Portanto, ele está a voltar a puxá-la de volta para a fidelidade ao Deus de Israel, de tal modo, de um modo que se reflita no modo como ela vai gerir a sua gravidez e também a vida do seu filho. Versículo 8. Então Manoé orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ok, mas o anjo de Deus não deu à tua mulher esta informação? Versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, não a Manoé, pois não, veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Perceberam isto? O Senhor está a dizer: eu estou a fazer isto nos meus termos, não és tu que me dizes como fazer isto. E o Senhor sabe que esta mulher sabe perfeitamente que este anjo vem de Deus, porque Manoé parece não estar assim tão certo disso. Depois diz, o anjo volta a falar então com a mulher, mas Manoé não estava, porém ela não estava com o seu marido Manoé. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher e veio àquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? Ora bem, então ela não acabou de lhe dizer isso mesmo? Vejam como este homem está a reagir àquilo que a mulher lhe diz. E o anjo responde: eu sou. E Manoé disse: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoé: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vida de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado a ela guardará. O que é que o anjo está a fazer? Está a dizer: eu já disse à tua mulher o que fazer. Basicamente é isso que ele está a dizer aqui. Mas Manoé está a tentar ser ele que gera as coisas, está a tentar ser aquele que controla as coisas e não está a tomar em consideração as palavras da mulher e quer ouvir isto diretamente da boca do anjo. Ele aqui acrescenta esta proibição: de tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, ou seja, nem uvas ela podia comer. Eu acho que se fosse casada com Manoé ia precisar de uma bebida de vez em quando, não é por nada. Versículo 15. Então Manoé disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoé: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres o holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoé que fosse o anjo do Senhor. Vê o que é que acabou de acontecer aqui? Então o anjo, e devemos ler isto como a voz de Deus a falar com Manoé, recusa-se a tomar uma refeição com Manoé. Porquê? Porque nesta cultura, sentar-te e partir o pão com outra pessoa era o mesmo que dizer há paz, há shalom entre mim e ti, entre a tua casa e a minha casa. E será que há paz entre a casa de Israel e a casa do Senhor?
Não, neste momento não há. Essencialmente o Senhor está a dizer, se vens ter comigo, então traz um sacrifício, traz um holocausto, porque só assim podes aproximar-te da pessoa que te visita hoje. Então Ele está a dar-lhe um padrão que ajusta a posição de Manoé, ou o entendimento de Manoé, em relação àquela revelação que ele está a receber deste anjo. Aponta para, calma lá, não penses que partes pão comigo. Quando muito, trazes-me uma oferta, trazes-me um sacrifício. Vamos ver como responde Manoé ao facto da sua hospitalidade ter sido negada. Versículo 17. E disse Manoé ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Houve ironia nesta pergunta? É como se Manoé estivesse a dizer, mas quem é que tu pensas que és? É a parte desta pergunta, é essa ironia de Manoé. E se estão familiarizadas com outras histórias na Escritura em que as pessoas perguntam aos anjos do Senhor qual o seu nome, lembrem-se, por exemplo, de quando Jacó lutou com o anjo do Senhor. Porquê é que nós queremos saber o nome de alguém? Nesta cultura em especial, em que um nome nos revela algo sobre essa pessoa, do seu caráter. Saber o nome de alguém era o mesmo que ter uma certa medida do seu caráter, de quem essa pessoa é. Então Manoé está a afirmar o seu desejo de ter uma certa medida desta pessoa, ter um certo controle sobre esta pessoa. E é interessante a resposta. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E nós lemos maravilhoso e pensamos, uau, é fantástico, é espetacular, é fabuloso. Mas não é isso que esta palavra quer dizer. Quer dizer, o meu nome é algo com o qual te deves maravilhar. Escapa a tua capacidade de compreensão. É fabuloso no sentido que pertence a uma fábula. É algo que nos deve espantar. Está para além daquilo que tu consegues alcançar. Porquê é que perguntas o meu nome? Tu não consegues quantificar quem eu sou. Muitos de nós, por sermos mulheres e por estarmos familiarizadas com muitos estudos comuns às mulheres, conhecemos o Salmo 139. O Salmo 139, 6, que nos diz que o Senhor conhece tudo sobre nós, todos os nossos caminhos, que diz que o Senhor conhece toda a palavra antes mesmo dela chegar à nossa boca, e que diz... No versículo 5, vou ler, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. E se o lermos na versão da BPT, diz, o teu conhecimento é para mim demasiado profundo, está para além da minha compreensão. E este texto diz-nos algo não sobre nós, mas sobre o nosso Criador, que Ele é, de facto, maravilhoso. Aquele que te urdiu, que te teceu ainda no ventre da tua mãe, esse é maravilhoso. Ele está para além daquilo que tu podes alcançar. A ti são-te dados limites e fronteiras. Aquele que te fez, esse não pode ser limitado, nem conhecido, nem definido por ti. Ele é maravilhoso. E é isso que é dito também aqui a Manoé. Tu não me controlas a mim, eu é que mando. E apesar de estarmos prestes a ler uma história em que parece que o Senhor não está no comando, aliás, o Senhor é quase deixado à parte de toda esta história, Ele está no controle. No versículo 19 diz, então Manoé tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor e obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoé e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoé e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Ou seja, tiveram uma reação perfeitamente apropriada àquilo que acabaram de testemunhar. No versículo 21, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoé nem a sua mulher. É muito semelhante àquilo que aconteceu com Gedeão. Diz no versículo 22, aliás, ainda no 21, então conheceu Manoé que era o anjo do Senhor. E disse Manoé à sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. E esta resposta, esta reação de Manoé é compreensível, se não olharmos para tudo o que acabou de acontecer, para a lógica de tudo o que sucedeu antes.
Na história de Gedeão é o próprio Senhor que, quando Gedeão reage também com este temor justificado, lhe diz: não tenhas medo, eu não te vou matar. É o próprio Senhor que lhe diz isto. E neste caso é a mulher que é a voz da razão e basicamente diz: olha lá, então o anjo acabou de nos dizer como devemos educar esta criança e a matar-nos agora. O que lhe diz a mulher no versículo 23. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Então ela basicamente acalma o marido, não é? Diz no 24, depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. Quem é que lhe deu o nome? Foi a mãe, não foi o pai. E este é um comentário que se pode fazer também ao funcionamento disfuncional deste casamento entre Manoé e a sua esposa. E o nome Sansão quer dizer ensolarado ou brilhante. Então ele é um menino querido, não é? É o brilhante da família. É adorável. E o que é interessante é que esta referência ao sol que existe no seu nome, no étimo do nome, há comentadores que dizem que isto mostra uma certa receptividade dos pais de Sansão, ou uma consciência, pelo menos, à adoração do Deus Sol, que era própria da cultura em que eles viviam. Então, de certo modo, é um nome que nos deve perturbar, porque mostra que, apesar de Manoé e a sua mulher sem nome terem querido fazer aquilo que o Senhor lhes pediu, também eles estavam a viver numa cultura à qual eram suscetíveis. Então diz que o sol lá de casa cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zora e Estaol. Então o Espírito do Senhor começa a agitá-lo. E o difícil nesta história é que o Espírito do Senhor opera através de Sansão de um modo miraculoso para lhe dar dons externos. Mas o que é que lhe parece faltar nesta história? Um barómetro interno, não é? Para poder acompanhar estes dons. É possível, e eu diria que às vezes este é o caso, o Senhor dá dons prodigiosos a alguém, dons exteriores, que podem ser usados para o serviço aos outros, ao corpo dos crentes, mas o que é que acontece ao seu sentido interior, à sua direção interior, àquilo que são os dons do Espírito nesses casos? Esses são desperdiçados muitas vezes. No entanto, nunca são totalmente desperdiçados, porque o Senhor ou nos usa por causa de nós mesmos ou apesar de nós mesmos. Então, o capítulo 13 termina com uma certa expectativa ou até esperança. Deus nos proíba que cheguemos a este ponto do livro de Juízes e deixemos de querer que seja este o momento em que finalmente vem o verdadeiro libertador. Em que deixemos de esperar que seja uma boa notícia que venha a seguir. Talvez seja este, talvez seja este. E o que é irónico é quando aquele que vem e que é de facto nomeado pelo Senhor, aquele que é a verdadeira promessa de Israel, aquele que é o verdadeiro libertador de Israel, o que é que acontece? Será que dizem: uau, finalmente veio o nosso libertador? Ou não veem de todo o valor desse libertador? E, no entanto, o Senhor trabalha mesmo com esses corações. Então chegamos ao capítulo 14 e vejam que começamos logo com uma expressão. Sansão desceu a Timnata, ou a Timna. E esta frase é utilizada 5 vezes, esta expressão, aqui no capítulo 14. Porquê? Porque daqui para diante é sempre a descer. É um decréscimo constante na história, um decréscimo de se fazer a vontade de Deus, de se cumprir com aquilo que Deus nos pede.
E não sei se estão conscientes que muitas vezes no Antigo Testamento estas expressões desceu ou subiu são utilizadas propositadamente e têm uma intenção de facto de tem uma mensagem subliminar de: será que estou a fixar os meus olhos em baixo ou em cima? Será que estou a melhorar ou a piorar? E, portanto, estas são dicas significativas às quais devemos prestar atenção na ação e na narrativa. Por isso, no capítulo 14, versículo 1, vemos essa primeira referência. E desceu Sansão a Timna. Era uma fronteira, uma cidade fronteira ocupada pelos filisteus e, pela lógica, um lugar de fronteira entre o território dos israelitas e a área ocupada pelos filisteus deveria ser um lugar de fricção, não é? Pensaríamos que sim. Mas será que era isso que estava a acontecer? Será que Sansão queria entrar em conflito com os filisteus? Não, ele interessou-se foi por casar com uma filisteia. E o que o Senhor queria? O Senhor queria que houvesse fricção com os filisteus, mas ninguém suplicou a Deus e Ele quer que eles supliquem. Então Sansão desceu a Timna, ou Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Eu li um artigo na semana passada num jornal que colocava esta pergunta: será que estamos a criar narcisistas? E passava por todas estas estatísticas e estas perguntas: como é que tu estás a educar o teu filho? Será que estás a educá-lo para se tornar um narcisista? E eu pensei cá para mim: para se tornar um narcisista? Então nós não nascemos narcisistas. É assim que nós saímos do ventre da nossa mãe. É o show do eu. Sou só eu que importo. É assim que nós nascemos. E então o lugar das pessoas que nos educam é dizer: não, isto não é o show, o teu show. Não és tu que vais tomar conta da coisa. Tu não te vais tornar um narcisista. Enquanto és pequenino, até à idade de 2 ou 3 anos, compreende-se, mas a partir daí tu tens que começar a perceber que há coisas maiores e mais importantes do que tu. Mas aparentemente Sansão, o menino Sol, não chegou a receber essa mensagem dos pais. Então ele diz-lhe: tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mulher lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Isto é importante. Notem que os pais parecem terem suficiente consciência da lei para saber que isto não é uma boa coisa, que ele não devia casar-se com uma filisteia. E até apontam para o facto de eles serem incircuncisos. E nós não devemos ler este texto e dizer: não quero que tu te cases com alguém de outra raça ou de outra etnia, de outra nacionalidade. A questão aqui é não casar com alguém de outra religião. Essa era a questão nessa altura e ainda é questão hoje em dia. Tu és tola se pensas que podes casar com alguém que não ama o mesmo Deus que tu amas e que isso te vai correr bem daí em diante. E por isso eles estão a dizer: esta gente é incircuncisa, não adoram o nosso Deus. E Sansão disse ao seu pai: obrigada, mãe e pai, adoro esta fase em que nós estamos do nosso relacionamento, em que eu posso escutar a vossa sabedoria e aprender com ela. Deus vos abençoe. Não é isso que Sansão diz. Dá uma resposta própria de um rapaz nos seus 18, 20 anos, não é? Diz ele, Sansão diz ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ora bem, quando nós lemos isto, nós pensamos: uau, ela deve ser uma brasa. Não é bem isso, não é de todo isso que ele está a comunicar nesta frase, porque nós vamos ver mais tarde como toda a gente fazia aquilo que lhes agradava aos seus olhos. Portanto, o que isto quer dizer é que, baseado no conhecimento de Sansão, na sua inteligência, na sua capacidade dedutiva, esta era uma boa escolha para ele. Parece-me bem, agrada aos meus olhos. A Escritura diz-nos que há um modo que nos parece certo aos olhos dos homens, mas que o seu fim é a morte. E no caso de Sansão, isto é uma descrição, um sumário muito preciso daquilo que vai acontecer.
Versículo 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Nós lemos este versículo e pensamos, já espera lá, o Senhor queria que ele casasse com uma filisteia. Se calhar ele sempre quis que Sansão fizesse isto e começa-me a sair fumo dos ouvidos com todas as contradições possíveis nesta afirmação. Aquilo que está aqui a dizer não é isso. Aquilo que está aqui a dizer é que o Senhor conhece todos estes males de Sansão, tudo aquilo que ele faz de mal, e ainda assim ele vai conseguir usar esses maus instintos, esses maus desejos, esses maus pensamentos para cumprir o propósito ulterior de Deus. Por isso é que o texto faz referência a Deus e não a Sansão. Isto não tinha nada a ver com as intenções de Sansão. Sansão estava-se nas tintas para o domínio dos filisteus sobre Israel. Ele queria casar com uma das suas mulheres. Portanto, isto era a intenção de Deus. Daí o texto dizer que eles não sabiam que isto vinha do Senhor, que o Senhor buscava a ocasião contra os filisteus. Isto era o interesse de Deus que estava aqui a ser servido através dos erros de Sansão. E será que isto quer dizer que Sansão fez bem em querer casar com esta mulher? Não, quer dizer que o Senhor, conhecendo o coração de Sansão, trabalha através desse pecado de Sansão. E graças a Deus, deixem-me dizer-vos que eu dou graças a Deus, de facto, por o Senhor ser mesmo assim. Porque Ele tem feito o mesmo comigo em muitas ocasiões. Em muitas ocasiões que é importante para mim ter esta segurança de que Ele pode redimir-me mesmo no meio das minhas tolices e más decisões, porque tantas vezes eu quero fazer aquilo que me parece bem aos meus próprios olhos e eu pressiono e eu forço as circunstâncias para que elas cumpram com os meus objetivos e os meus propósitos. Versículo 5. Desceu, pois, Sansão, mais uma vez, desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnata, e chegando às vinhas de Timnata, já repararam aqui neste aviso, nesta bandeirinha vermelha que nos deve saltar à vista? Onde é que eles estão? Eles vão às vinhas. Ah, que boa escolha, sim senhor. Ou seja, ele já está a fazer aquilo que todos os outros fazem. Faz-me lembrar Lot, quando ele monta a sua tenda ali mesmo às portas de Sodoma, não é? Toda aquela coisa de namorarmos com os nossos limites. Eu vou só ficar aqui pertinho, eu não vou entrar lá dentro, só vou ficar aqui por perto e ver. Então, a partir daqui as coisas começam a ficar mesmo estranhas, não é que não fossem já até agora. Diz assim, chegando às minhas Timnatas, que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. E isto já me fez rir, não é? Primeiro que tudo, é suposto eu saber como é que as pessoas fendem um cabrito? De onde é que vem o leão, primeiro que tudo? De onde é que este leão vem? Foi o Senhor que enviou este filho de leão. Então ele está a dar a Sansão uma oportunidade para compreender que ele é forte, que o Senhor está a dar-lhe a força. E não é... Sansão deveria, de facto, ter essa reação de dizer obrigado, Senhor, por me dares a força para lutar contra este leão. Mas não parece que seja essa a situação. Ele deve admirar bastante os seus próprios bíceps, a sua força, que consegue fender o leão como quem fende um cabrito, como diz aqui o texto. Então, Sansão estava a sentir-se lindamente, de certeza, neste ponto da história. E até esta expressão que eles utilizam, como quem fende um cabrito, será que eu devia saber como é que se fende um cabrito? Eu acho que eu deveria ter que fazer muita ginástica, muita musculação, até conseguir fender um cabrito com as minhas mãos. Mas se calhar nesta altura era uma coisa conhecida, o modo como se fende um cabrito com as mãos. Parece que é algo que deveria ser fácil para o homem mediano e por isso é esta a comparação que é utilizada. É isso que Sansão faz a este filho de leão. Não me parece que o facto de ele ter matado o leão seja o ponto a partir do qual ele se mete em sarilhos. Porque já vamos olhar para o que acontece a seguir, mas definitivamente providencia a situação que o vai pôr em maus lençóis.
Então isto deve ser um sinal precoce daquilo que Deus pode fazer através de Sansão, dando-lhe a força especial que Deus lhe dá. Não sei se vocês tiveram já esta experiência do Senhor vos capacitar sobrenaturalmente para algo que vocês não se sentiam de todo capazes de fazer. Eu acho que é um bom momento para meditarmos sobre isso. Então, de certo modo, este leão é um teste para Sansão. Primeiro que tudo, para ver se ele reconhece de onde lhe vem a sua força. E nesta pequena coisa, assim como Deus faz connosco, nesta pequena coisa, o Senhor testa-nos para ver como poderemos reagir a outras grandes coisas, outros grandes desafios que Ele nos pode dar. E depois também para nos mostrar que há grandes coisas que o Senhor pode fazer a partir das pequenas coisas. Vejam o padrão que se estabelece a partir do versículo 6. Ele fendeu o leão de alto a baixo, mas ele, porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E isto é um ponto interessante, porque se ele procedesse corretamente, depois de faltar a um voto nazireu, o que é que ele deveria fazer? Ele deveria ir ao templo para ser purificado, não é? Mas parece que, mesmo que a questão não fosse o facto de ele ter tocado no cadáver do leão, a questão é que ele esconde isto porque ele sabe que algo não está certo. Ele já tem algo a formar-se dentro dele que lhe diz: não digas a ninguém o que estás a fazer. E muitas vezes eu digo isto aos meus filhos: a honestidade é melhor do que a ocultação. Por favor, diz-nos o que fizeste. Não há nenhuma consequência que tu possas ter na confissão que não seja infinitamente melhor do que a consequência que tu terás se tu ocultares o teu pecado. Se tu, e guardando isto dentro de si, começa um padrão que alguns reconhecem nos seus próprios filhos ou em si mesmos, um padrão que nos faz esconder coisa após coisa após coisa. Será que o final disto é bom? Não, nunca pode ser bom. Versículo 7 diz: e desceu, portanto continua a sua descida aos infernos, e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. E no versículo 8, e depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E há que adorar a linguagem do Antigo Testamento às vezes, não é? Ele vai tomá-la. Esperem até ao ponto em que Sansão chama a noiva bezerra. E então diz: e desceu e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão, e depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão, no cadáver, havia um enxame de abelhas com mel. Eu vou só ali ver o que é que se passa ali. Será que isto é uma coisa usual? Quando vemos um bicho morto na estrada, por exemplo, será que tem um adorável favo de mel lá dentro para nós comermos, se quisermos? Não. O que é que lá costuma estar dentro? Vermes, moscas, porcaria, não é? Por isso, aparentemente, este é outro acontecimento miraculoso. É um teste também do Senhor. Está ali o cadáver do leão, miraculosamente. Existe um enxame de abelhas com mel lá dentro e não, portanto, torna-se não algo nojento aos olhos de Sansão, mas algo desejável, apetecível. E diz no versículo 9: e tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. Que deve ser uma delícia. Ora bem, se ele não estava impuro até aqui, neste ponto está mesmo imundo. E diz o 10, descendo, mas outra vez, pois seu pai àquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. Já viram? Ou seja, não só ele está imundo, como agora tornou imundos também o seu pai e a sua mãe. O que é que isto nos lembra? E ela agarrou no fruto e provou e gostou e foi oferecer a Adão. É isto que nós fazemos com o pecado. Nós vemos, nós queremos, nós tomamos e espalhamos. É este o ciclo. Ver, querer, provar e espalhar. Isto é terrível, porque os pais tinham tido o cuidado de o santificar, de o manter apartado a vida toda. Tiveram esse cuidado com este menino e agora é ele que os vai tornar imundos e sem eles terem essa noção. Este rapaz
não tem boas intenções e ele não se importa com nada. Por isso, diz que não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. E o facto de ele não lhes dizer, diz-nos que ele tem consciência que isto não está certo, mas ele faz. Porquê? Porque ele só faz aquilo que lhe agrada, aquilo que agrada aos seus olhos. Vamos voltar então ao versículo 10. Descendo depois seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. Atenção, estes mancebos não são os mancebos de Israel, não são os rapazes de Israel. São os rapazes filisteus. E, portanto, Sansão está basicamente a fazer como os filisteus fazem. Este termo que é aqui utilizado, Sansão fez ali um banquete, o que isto quer dizer, na verdade, é um beberete. É uma festa que durou 7 dias e em que se fartaram de beber. Por isso, claro que é possível pensar que Sansão, por causa do seu voto, tivesse ficado como espectador desta festarola, deste beberete, desta ocasião de grande, com certeza, que dava oportunidade a consumo de álcool. Claro que é possível que ele tivesse ficado à margem desse consumo. Mas talvez não. Porque quem tira o mel de um cadáver também é capaz de fazer outras coisas. A probabilidade é que ele tenha passado por uma festa, uma despedida de solteiro de 7 dias e não beber de todo, não beber álcool. A mim parece-me muito baixa. Depois de ter tocado no cadáver, ele quebra a regra número 1 e, para mim, agora há grande probabilidade de ter quebrado a regra número 2 durante este banquete que Sansão preparou. Então todos se divertiram muito. No versículo 11 diz: e sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele, porque era assim, esse era o costume dos filisteus. Versículo 12, disse-lhes pois Sansão: vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E se não me puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então, que negócio é este que ele está aqui a fazer? É como se fossem 30 pares de cuecas e 30 roupas bonitas para usar por cima. Ou seja, este foi um pedido muito caro. E vamos ver mais tarde, quando eles não conseguirem adivinhar o enigma, eles vão ficar de facto aflitos a pensar que vão ficar na penúria se pagarem esta dívida à Sansão. E então o enigma que ele lhes deu foi ela. Então lhes disse: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Ora bem, nós lemos isto e já sabemos a história do leão, portanto para nós isto é fácil, mas ele não contou a ninguém, não é? Portanto ele está a preparar-lhes uma armadilha, basicamente apresentou-lhes um enigma impossível de resolver. Não há hipótese nenhuma deles perceberem do que é que ele estava a falar. Não sei se já vos aconteceu alguém lançar-vos um enigma e depois deixar-vos assim pendurados sem vos dar a resposta, fazer com que fiquem à espera, na expectativa de perceber do que é que se está a falar. Que vontade é que dá? Dá vontade de lhe dar um murro, porque, ao fim e ao cabo, o que é que Sansão estava a fazer? Estava a promover-se a si mesmo perante eles, não é? Fazê-los sentir burros, para que ele parecesse mais inteligente. Neste caso, aquilo que ele lhes deu é, de facto, ainda pior, porque não há hipótese nenhuma de alguém descobrir aquilo de que Sansão estava a falar. Porquê? Porque o que ele quer é, de facto, estes 30 vestidos e estes 30 lençóis, ou 30 peças de roupa interior. E ainda assim, o Senhor está a tratar de cumprir o seu plano de trazer fricção entre os filisteus e Sansão. E o texto continua dizendo: e em 3 dias não puderam declarar o enigma. É claro que não, porque era impossível eles conseguirem declarar o enigma, não é? E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuada teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa do teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? Ou seja, a menos que queiras que nós te deitemos fogo e à tua família, arranja maneira do teu marido dizer qual é a resposta do enigma.
E dizem eles, chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? Vamos lá ver, será que nós acreditamos que, ou sabemos ao certo, se ela tinha desejo sequer de casar com este homem, com Sansão? Não, nós de facto não sabemos nada sobre esta rapariga a partir do texto. Porque, sinceramente, até agora Sansão não me parece um homem muito charmoso. Ainda por cima, tratar daquelas tranças não devia ser nada fácil. Portanto, ela está entre a espada e a parede. E ela, basicamente, acaba de receber uma ameaça de morte, não é? E o que é que acham que neste ponto da história, ao que é que ela está mais emocionalmente mais ligada? À sua família original ou a este novo marido? À família original, claro, ela quer salvar a sua família. Da própria família até, porque a probabilidade destes filisteus também pertencerem à sua família alargada era bastante alta. Então esta mulher está no meio de um grande dilema. Então diz o versículo 16, claro, e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda me não declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem ao meu pai, nem à minha mãe o declarei. E tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Sabem que é interessante, porque ao estudar esta passagem, eu li vários comentários em que esta mulher estava a ser retratada como a típica mulher manipuladora, que usa as lágrimas e o drama para extrair a solução deste enigma ao marido. E eu leio estes comentários e eu penso: e que raio é que tu próprio farias se alguém lançasse uma ameaça de morte sobre a tua própria família? Não te faria ir ter com ele e chorar e suplicar para que ele te desse a resposta do enigma? Eu acho que nós vemos aqui esta mulher a agir como qualquer outra de nós. Ela é filisteia. De certo modo, ela até está a portar-se melhor do que os filhos de Israel. Portanto, ela chorou diante dele e ele acabou por lhe dizer ao fim dos 7 dias. E ela depois foi dizer aos filisteus. Versículo 18. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Imagino, ele deve ter ficado furibundo. Então ele dá-se ao trabalho de tentar encontrar um enigma que fosse irresolúvel. E estes trapaceiros voltam com a solução perfeita. O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sabem qual é a resposta que poderia ser? Há tanta ironia nestas frases, porque se olharmos para aquilo que Sansão lhes disse: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Isto poderia muito bem querer dizer, e eu sei que é um bocadinho nojento, mas se pensarmos que eles tiveram 7 dias nesta festarola, do comedor saiu comida. Ora bem, quem bebe muito e come muito, normalmente chega a um ponto em que tem que fazer o quê? O que é que acontece? Vai sair comida, não é? E doçura saiu do forte. Isso poderia ser uma imagem de Sansão, de certo modo, casando ele com esta mulher doce, por quem ele está apaixonado. E eles podiam muito bem ter raciocinado assim, e se calhar acharam que era essa a solução do enigma, mas percebendo que não poderia ser tão fácil, claro que urdiram este plano de fazer pressão sobre a coitada da noiva para conseguirem ter a resposta certa. E assim respondem: que coisa há mais doce do que o mel? E nós poderíamos responder: e que coisa há mais forte do que o leão? E a nossa resposta poderia ser: é o amor, não é? Que o amor é mais doce do que o mel, é mais forte do que o leão. Há toda uma imagética relativa ao casamento, ao matrimónio, que está entretecida aqui nas palavras, nesta trama. No entanto, não é essa a realidade. É algo terrível. É mel que estava na carcaça de um leão. E a resposta de Sansão é maravilhosa. Ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, ou bezerra, nunca teríeis descoberto o meu enigma.
Uau! Quando eu pensava que Sansão não poderia ficar mais agradável, amável, interessante, ele consegue ultrapassar todos os limites. Escolhe uma terminologia muito interessante, muito charmosa. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Uma novilha não é apropriada para arar, não é? Para lavrar. E isso não diminui o impacto do facto de se ter referido à sua noiva, à sua esposa, como uma novilha, como um animal. No original é tão pouco amável como te soa a ti e a mim em português. Mas o que ele está a dizer é: vocês abusaram de mim, nunca deveriam ter ido ter com a minha mulher e tê-la feito de dar a resposta. E eu penso cá para mim, e o que é que tu esperavas que estes homens fizessem? Basicamente ele está a dizer: vocês aldrabaram-me, vocês fizeram batota. Mas quem é que foi o primeiro a fazer a batota? Quando se estabelece um enigma para alguém resolver a alto custo, um enigma que nós sabemos que só estando lá poderiam conseguir entender, o que é que isso é senão uma forma de batota? Porque ele queria ganhar estas vestimentas, ele queria ganhar com isto. E no 20 diz: e a mulher de Sansão, ainda antes, no 19, então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos ascalonitas e matou deles 30 homens. Ora bem, o Espírito do Senhor apoderou-se dele, porque o Senhor está a trabalhar através deste homem com os seus defeitos, incitando esta fricção entre Israel e os filisteus. E mais uma vez, apesar do facto de Sansão ter tomado péssimas decisões, o Espírito do Senhor ainda assim apossa-se dele, desce sobre ele. E mais uma vez ele é utilizado este termo: ele desceu aos ascalonitas e matou deles 30 homens e tomou os seus vestidos e deu as mudas de vestidos aos que declararam o enigma. Então o que é que ele faz? Ele vai matar 30 homens inocentes, em termos relativos, claro, porque eles eram filisteus, inimigos de Israel, mas eram inocentes no sentido que não tinham nada a ver com este banquete, com esta festa, com este enigma. E ele vai, agarra nos seus vestidos, o seu espólio, e dá este espólio, estas recompensas, este prémio a estes outros homens. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Ora bem, o facto da sua mulher ter sido dada ao seu companheiro ou ao seu padrinho, em algumas traduções, diz-nos que o que é que esta família esperava de Sansão? Que ele voltasse? Não. E neste ponto eles só estão a tentar salvar a face. Ou seja, deram a sua novilha ao amigo de Sansão. O que é que eles poderiam mais fazer neste ponto? É aí que nós começamos a ver aquelas palavrinhas que aparecem no ecrã. Faz um fade out para negro e depois aparecem umas letras. Continua no próximo episódio. Temos de esperar até à próxima semana para ver como Deus vai continuar a usar Sansão, apesar de si mesmo, para tratar dos filisteus. E vemos então este padrão em que Sansão faz só o que lhe apetece. E agora vamos começar a ver o que acontece quando o Senhor faz o que Ele quer fazer. Sansão é um homem de força sobrenatural, mas a ele falta-lhe o mais importante tipo de força que ele deveria ter, que era a força moral, a força espiritual. E ele vai continuar a apoiar-se na sua força exterior, dos seus músculos, e não se preocupar de todo com a sua força interior. E eu e tu? Quais são as coisas que nos ganham o louvor dos homens? Aquelas coisas que nos fazem parecer espantosas, que atraem as pessoas até nós para nos louvarem. Ninguém nunca saberá o estado do nosso coração. Vocês conhecem-me e se calhar acham que eu sou uma pessoa com altos estatutos morais porque estou aqui a ensinar-vos, a dar-vos um estudo bíblico? Mas na verdade vocês não sabem. Só o Senhor é que conhece o meu coração. As Escrituras dizem-nos que nós mesmas não sabemos, não conhecemos o nosso próprio coração. Quem pode entender o coração humano? Não há nada mais enganador. Está demasiado doente para ser curado. Está lá em Jeremias 17:9.
Eu, o Senhor, penetro no íntimo do homem e examino o seu coração. Dou a cada um segundo o seu procedimento, conforme as suas ações. Só o Senhor pode conhecer o coração de um homem e de uma mulher. E, no entanto, nós passamos tanto tempo a pensar sobre como é que podemos parecer melhor aos olhos dos outros, como é que nós podemos fazer aquilo que é correto aos nossos próprios olhos. Sansão deve lembrar-nos desta pergunta: será que tu estás na expectativa dos frutos do Espírito, que esses frutos se manifestem em ti de um tal modo que o mundo se calhar nunca olhará para ti como algo de especial? Sabem que demoramos muito tempo a perceber quando alguém tem sido muito paciente connosco ao longo de anos, e talvez tenhas tido um pai ou uma mãe que foi muito paciente contigo ao longo de um período de anos em que deste largas ao teu lado de Sansão, em que te deste ao luxo de fazer aquilo que te parecia bem aos teus olhos. As pessoas que têm mais fruto no seu espírito, que têm mais frutos dos dons do Espírito, são também aquelas que nos parecem mais sofredoras, parecem ter mais dificuldades. E olhem que essas não são aquelas que nos atraem mais. Essas não são aquelas que nós mais celebramos, que nós mais referimos. Muitas vezes nós só reconhecemos estes dons à distância, no tempo, no futuro. Porque o que nós queremos era o que Sansão queria. Nós queremos é acumular mais coisas que nos façam destacar dos outros, que nos façam parecer a pessoa mais cool, que nos façam dar mais poder sobre os outros. E vamos ver como é que nós, na próxima semana, vamos concentrarmos numa ideia que já foi introduzida esta semana. Sansão está a providenciar-nos uma metáfora da nação de Israel como um todo. Pensem nisto. Porque a nação de Israel, do seu nascimento, do seu ventre, ou até antes do seu ventre, por exemplo, porque se quisermos, a nação de Israel teve início no Êxodo, não é? Quando eles passaram através do Mar Vermelho, quando passaram pela água e pelo sangue dessa primeira Páscoa, quando entraram no deserto. Se quiserem olhar para a narrativa do Natal, do nascimento desta nação de Israel, se quisermos, olhamos para Abraão depois, quando esta nação é nomeada e ela é separada para o culto ao Senhor. E, no entanto, apesar de se querer manter separada, Israel porta-se como Sansão. Tentam confraternizar e viver no meio dos pagãos amistosamente, agarram numa cultura que é dominante naquele território e tornam-na sua. Adaptam-se àquilo que está à sua volta, aculturam-se. E na próxima semana vamos falar mais sobre isto. Isto é uma metáfora que nos deve arrepiar, porque tudo o que nos aponta para as verdades sobre Israel também nos aponta para as verdades sobre nós mesmas. Quanto é que nós queremos desesperadamente parecer-nos com todas as outras pessoas de sucesso que estão à nossa volta? Quanto é que nós queremos casar-nos com as coisas estranhas, com aquilo que não é nosso nem é para nós, figurativamente e também literalmente? Quanto é que nós queremos separar-nos quando todas as outras pessoas que estão à nossa volta nos dizem: não te preocupes tanto com isto, não queiras tanto ser diferente? Pensa como teria sido difícil manter este voto do Nazareu. Pensa como teria sido, mesmo debaixo das melhores circunstâncias, em que até as pessoas à tua volta percebem perfeitamente aquilo que tu estás a fazer e apoiam o teu voto. Por exemplo, agora estamos já na Quaresma. Alguma de vós fez algum tipo de jejum, ou está a fazer algum tipo de jejum para a Quaresma? Sabem que eu, quando faço isso, eu ando sempre com mal perder a Quaresma inteira, porque estou a fazer jejum disto ou daquilo, fico com mal perder, com uma má atitude.
É muito difícil fazer algo diferente do que os outros estão a fazer. E quando estamos a fazer algo diferente do que os outros estão a fazer, já repararam como é difícil? Por exemplo, as pessoas, ou nós mesmas, não dizermos a alguém, dizermos publicamente que estamos a fazer algum tipo de jejum para a Quaresma. Não sei se têm visto alguma destas publicações no Facebook. E tudo bem, eu não estou a dizer que está intrinsecamente errado dizer que se está a fazer um jejum específico para a Quaresma. Se bem que olhem que Jesus tinha qualquer coisa a dizer sobre isso, lembram-se? Mas há um aspecto debaixo do qual até talvez pudesse ser justificado estar a dizer às outras pessoas, no sentido de as encorajar também a partilharem desse jejum, porque eu não conheço o vosso coração e eu não vou presumir saber aquilo que se passa convosco quando fazem uma publicação destas. Acreditem que eu tenho dificuldade suficiente com o meu próprio coração, não tenho que me preocupar com os dos outros, mas pensem quão difícil deve ter sido manter o voto de Nazareu. Mas pensem nisto, como filhas de Deus, todas nós somos chamadas a viver uma vida de separação. E há implicações que são internas, que devem acompanhar essa separação, mas também há implicações externas. E é isso que é o voto de Nazareu. Porque quando alguém fazia esse voto, na comunidade judia, toda a gente sabia que era essa pessoa. Portanto, não é que as nossas escolhas não devam ser também escolhas externas, visíveis para os outros, por exemplo, naquilo que escolhemos ver na televisão, no modo como gastamos o nosso dinheiro, como gastamos o nosso tempo, como educamos os nossos filhos, como nos relacionamos com os nossos pais idosos, como nós participamos nas coisas em que os outros participam. Mas deve haver algo que nos distingue. Porque quando nós agimos como Sansão e fazemos aquilo que nos parece bem, aquilo que é certo aos nossos olhos, certamente que a maioria vai estar connosco. Porque aquilo que parece bem aos meus olhos, muito naturalmente, é também aquilo que parece bem à generalidade das pessoas. A coisa mais fácil. A coisa que nos distingue e nos promove. Por isso, conforme nós esperamos esta próxima semana, a continuação da história de Sansão, já podemos tirar algumas ilações desta história quanto ao modo como o Senhor te pede também que sejas distinta esta semana, que te separes esta tarde mesmo. Como é que o Senhor quer que tu sejas sal e luz numa cultura que não é salgada e que vive na escuridão? Como é que o Senhor quer que tu olhes para o exemplo de Sansão e diga: eu quero procurar a vontade do Senhor internamente e externamente, de tal modo que possa trazer luz à escuridão que está à minha volta. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te por estes primeiros 2 capítulos do ciclo de Sansão e nós oramos, Senhor, para que possamos prestar atenção a isto, para que possamos aprender e escolher de um modo diferente. Pai, acima de tudo o que possamos tirar do exemplo de Sansão, que nós possamos olhar para o teu papel nesta história e nos regozijemos no facto de tu seres capaz de nos levantar das cinzas. E não das cinzas do fogo de outra pessoa, mas das cinzas do fogo que nós próprias começamos. Nós confessamos, Senhor, que nós somos incendiárias, que nós somos aquelas que procuramos o nosso próprio bem, independentemente daquilo que tu achas sobre esse bem. E nós oramos, Senhor, para que tanto no nosso crescimento em santidade, como nos lugares em que ainda nos falta tanto, tu sejas glorificado. E nós pedimos-te isto no nome do Senhor Jesus. Amém.